Momento da pregação, Bruno G, 47ª edição, a segunda multiplicação dos pães, São Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 39. Leamos o texto. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos virão no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então nós estamos aqui diante de mais uma grande, extraordinária maravilha, milagre do Senhor. A segunda multiplicação de pães. Agora são 4.000 homens. Naquela que meditemos as edições passadas, né? Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus aqui faz mais um outro milagre. E agora com 7 pães. Outrora fora com 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus, saindo de Sidom e Tiro, chegou ao pé do mar, melhor dizendo, foi a um monte e assentou-se lá. E a multidão, o povo, foi atrás dele, trazendo os enfermos, os paralíticos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E puseram os tais aos pés de Jesus, e ele os sarava. Imagina isso. Parece algo impossível, parece algo que é fantasioso, fictício, que não aconteceu, que é apenas um conto, um relato, pois como pode ter um homem poder para fazer coxos, paralíticos andar, cegos ver, mudos falar, fazer mortos ressuscitar, multiplicar peixes e pães? Não, isso deve ser conto, deve ser fábula, conto da carochinha, história com E da carochinha. Não existe Deus, tampouco Filho de Deus. Isso é falácia, balela, discurso de igreja, de Bíblia. Não é verídico isso, porque eu não vejo no tempo presente, porque eu nunca contemplei milagre, maravilha. Isso
só está relatado. E se ocorreu, não ocorre mais no tempo presente. É o que muitos pensam ao ler essa passagem. Outros até mesmo leem e não pensam que de fato Jesus fez o milagre, que já estão até acostumados com essa passagem. Não meditam na grandeza do poder do Filho de Deus. Não meditam na fé que remove as montanhas, as dificuldades. Não meditam, não param para pensar no extraordinário de Deus. E por assim não fazer, simplesmente ler, simplesmente falar, simplesmente até mesmo esnobar, não dar crédito, não acreditar, é que milagres como este não acontecem no presente em muitos casos. Porque a incredulidade é uma barreira para Deus operar. Jesus não operou em determinadas cidades porque havia incredulidade. A fé, de fato, agrada a Deus. Quando não há, infelizmente, Deus não opera, porque é a fé que faz Ele operar. E a fé, praticamente todos a têm, basta despertá-la, basta colocar em prática, porque fé sem obras é morta. E as obras da fé são obras de atitude para o bem, para o amor, atitude de perseverança, de não retroceder. E assim Deus honra a sua fé. Quantos têm a fé de serem curados da paralisia, da cegueira, da mudez? Isso literalmente, não é simbolicamente. Eu estou paralítico, metaforicamente, filosoficamente, porque eu não prossigo na caminhada, porque eu não avanço na área profissional, na área material, social, o que for. Pode ser para isso também, mas aqui é fato, é literal. Jesus operou milagres. Essa corrente do cessacionismo é uma criação dos homens. Nós temos que rechaçar isso com o escudo da fé, porque o mesmo Deus que operava no passado opera no presente, mas para isso é necessário a fé. Jesus disse que se nós crêssemos, obras maiores do que Ele fez faríamos em seu nome. A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, repito, será que nós temos a fé de orar ao Senhor, orar a Deus em nome de Jesus, para ter a solução dos problemas, a cura, o milagre para a nossa vida e para as pessoas que necessitam desse milagre? Quando vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É a indagação, é a pergunta. Por conta do pecado, por conta da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E quando se esfria o amor, se esfria a fé. Porque amor e fé caminham de mãos dadas. Quem tem fé tem amor, quem tem amor tem fé. Fé para amar a Deus sobre todas as coisas, fé para amar o seu próximo como a si mesmo. Então, meus caros, tomemos muito cuidado, porque o inimigo está aí para roubar a nossa fé, apostatá-la da fé genuína, da verdade. Muitos já estão apostatados da fé ao não acreditar em milagres e maravilhas no tempo presente, por conta dos charlatões, dos hipócritas, por conta aí desses milagres fakes, falsos, que ocorrem em
TV ou na TV, que passam na TV, que se escuta no rádio, e até mesmo existe, infelizmente, aproveitadores do Evangelho, contratando pseudos enfermos para dizer que estão curados, bem como pseudos endemoniados para dizerem que estão atormentados pelo demônio. Isso denota que a vinda de Cristo está próxima, porque os falsos profetas a cada dia se multiplicam, as heresias também, as doutrinas de demônios da mesma forma. E a doutrina de demônio é justamente essa: fazer com que não creamos mais nos sinais e maravilhas do Senhor, porque é por meio desses sinais, dessas maravilhas, que nós temos a nossa fé, que é despertada, bem como pela palavra. E o que você vê é exatamente um evangelho que tende a se chocar contra a fé, para que não haja fé, ou sufocá-la, porque os milagres são milagres quando são fakes. Quando não são fakes, não se crê em milagres. É o que está por aí. E outra forma de se despertar a fé, que é por ouvir a palavra, não é pregada a palavra. A palavra é deixada em segundo, terceiro plano. Você vai nas congregações ditas neopentecostais, elas dão mais enfoque à profecia, à revelação, a louvor, a teatro, menos a palavra, menos a oração. Tendo a palavra como oração, nos santifica. A palavra aumenta a nossa fé, os milagres aumentam a nossa fé. E os milagres ocorrem por meio da santificação, oração e leitura, meditação da palavra. Então, meus caros, é uma problemática que infelizmente a igreja tem que enfrentar. E que se Deus não abreviasse aqueles dias, muitos iriam se perder, inclusive os escolhidos, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque já não crê mais no milagre do Senhor. Porque quando creem reforçadamente, ou quando vê sinais, são fakes. Porque a palavra já não é mais pregada, exortando, ensinando no caminho honesto, certo. E isso que a multidão fez, poucos têm essa mesma fé de orar ao Senhor para a cura dos enfermos, de orar ao Senhor em nome de Jesus e pedir o milagre, e pedir a transformação, o extraordinário da sua vida. O povo teve fé, trazia os enfermos, os feridos, os deficientes físicos, até Jesus, porque sabia que ele era a cura, sabia que ele poderia fazer milagres, e assim ele fazia, honrando a fé de todos. De tal sorte que a multidão se maravilhava, ou se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Deus quer fazer a mesma coisa, e é necessário fé, porque os milagres servem para testemunho do Evangelho, testemunho que Deus existe, que o Filho dele, Jesus Cristo, realmente existiu, veio de carne, corpo e de sangue, e está ressuscitado à destra de Deus Pai. Tudo isto, no entanto, é necessário fé, santidade, para que os milagres, as bênçãos aconteçam, porque do contrário
realmente fica difícil. Deus não opera, fica uma coisa dos homens, fica uma sociedade, um agrupamento humano e nada mais. Meus caros, Jesus fazia milagres fora do templo. Não fica apegado a templo, a igreja, a quatro paredes. Recentemente eu estava vendo no YouTube as 5 maiores denominações no sentido de número, de capacidade de povo, de público, e eu fiquei cá com os meus botões pensando: o que adianta isso? Nem pedra sobre pedra ficará aqui. Jesus não chamou nós para fazermos igrejas, mansões e se aparecermos em competições com outros para dizer: ah, minha igreja é mais bonita, a minha igreja cabe mais gente, a minha igreja ela tem uma arquitetura fenomenal de destaque, tem arte sacra. Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para viver o Evangelho e pregar por meio da nossa vivência real, verdadeira. Jesus não habita em templos feitos por mão de homens, mas sim no nosso próprio templo, que é o nosso coração, a nossa mente. Tem que ser santo. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Porque muitos acham que deve levar os enfermos até a igreja, como se lá fosse o local fixo estabelecido para que Deus operasse, ou para que Deus opere. Jesus não curava na sinagoga dos judeus. Jesus não curava dentro de nenhum templo. Jesus curava em qualquer lugar, porque para Deus não há limites. Ele é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem espírito e verdade para que ele opere sinais e maravilhas. Você tendo fé, a pessoa pode estar no hospital, pode estar na praça, em casa, no avião, no trem, no carro, onde for, o milagre acontece. Se é da vontade do Senhor, acontece e pronto. Não vamos atrás de misticismo, não vamos atrás de fé em homens, em paredes, em igrejas edificadas por mão de homens, de tijolos, nada disso, de locais, achando que naquele espaço Deus está e em nenhum outro Ele estará, limitando inclusive a Deus. Deus não tem limites. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Pense nisso. Antes de ir para uma denominação, antes de decidir quando ouvir algum carro de som, alguma propaganda, merchandising de alguma denominação dita cristã, convidando, por naquele local vai ter a campanha tal, vai vir um pregador tal, vai ter milagre, vai ter sinais e maravilhas. Não corra atrás disso. Corra atrás do dono da bênção, que é Jesus. Você não precisa de correr atrás desses homens, você precisa correr atrás de Jesus. Se você examinar a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai dar fé, despertá-la. Você vai ser um canal de bênção, vai ocorrer milagres, maravilha na sua vida. Eu não sou contra quem quer ir cultuar a Deus num templo, quem quer ir nessas campanhas, mas essas campanhas não têm respaldo bíblico. Você sabia que na Bíblia não existe nenhum tipo de campanha? Não existe, isso é criação do homem, sistemática do homem. Então, se não existia campanhas para que Deus operasse maravilhas,
e sim santidade, por que você vai atrás disso? Por que você vai gastar o seu tempo tão precioso fazendo sacrifício de tolo? Dando sua oferta, dinheiro que você às vezes não pode dar, achando que em troca vai ter bênção, vitória. Não vai, porque a bênção de Deus não é comprada. Eu diria que ela poderia ser comprada, mas não com o preço dessa terra, com o dinheiro dessa terra, com bens dessa terra, mas sim com a santidade, mas sim com a humildade, mas sim com a fé. E para isso, meus caros, é necessário autonomia, é necessário criança de fato. Porque se você não tiver fé, milagre algum acontece. E a fé não é dar dinheiro para a igreja sentar pastor. A fé, de fato, é crer que Deus existe, que pode operar o milagre. Ou através da oração do pastor, ou até mesmo através da sua pobre e humilde oração. E Deus olha, contempla os humildes, resiste aos soberbos. Pensamos nesse sentido. Eu fico chocado a ver as pessoas, não, hoje eu vou lá na congregação tal, porque agora vai vir um homem de fora, diz que ele revela tudo, quero ver se ele revela a minha vida mesmo, eu vou lá, porque vai ter milagre, vai ter maravilha. Coloco a fé mais no homem do que em Deus. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, tanto confiar em si mesmo como confiar no ser humano. Não que devemos ficar com o pé para trás com todo mundo e ficar até mesmo que um pouco paranoico com isso, não. Mas aqui devemos ter sim preocupações. Agora, a salvação, a cura, o milagre, a bênção é Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é nada disso. Você quer vitória, você quer bênção, se submeta à palavra do Senhor. Procure direção ao Senhor, ore, faça a sua parte. É bom a união, é bom que os irmãos estejam unidos, que orem juntos, sim, ok. Mas o que está aí, se você parar para analisar, ter um senso crítico, está aí ocorrendo nas igrejas, congregações, é antibíblico. Primeiro que campanha não existe. Segundo que revelações do jeito que dão ou que é dada também não existe. Porque Deus falava com seu povo por meio de revelações, era ou para repreender ou para revelar enigmas. E a coisa acontecia. E não era bens materiais. Você pode, de Gênesis a Apocalipse, procurar isso. O Apocalipse foi uma revelação ao João da ilha de Patmos. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação, mas do que? De enigmas, de mistérios. Daniel teve a revelação de Deus, e isso aqui é revelação porque o rei tinha esquecido o sonho, Deus revelou o sonho e o enigma do sonho. José teve revelação do Divino Espírito Santo para ir para o Egito, porque senão Jesus ia ser morto. Isso é uma revelação de precaução. Eu creio nos dons da revelação, mas nesse sentido, o Espírito de Deus não revela. Não fiquei revelando milhares de vezes, e muito menos coisas materiais. Você revela coisas essenciais e coisas do campo espiritual, que é o mais importante. O que acontece aí, meus caros, é nada mais, nada menos do que feitiçaria, do que se faz na magia negra, na mesa branca, enfim, não tem diferença alguma. Você vai lá, dá o seu dinheiro, ele revela o que ele quer. Tem até uma técnica, mecanismo para isso e pronto. Certa feita eu estava num culto e um sujeito deu uma revelação para uma pessoa. Ele disse: olha, Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa que você está com algum problema e tal, não me recordo do problema,
e que para ver como é você, e é também parece para sua família, você dentro da sua bolsa tem um porta-retrato, tem uma foto de alguém, e você tem também uma outra coisa que aí está, uma joia que te identifica, enfim. E aí a pessoa levantou a mão e ele pergunta: não é verdade? Não tens a fotografia? Não tens aí a joia? Aí você parando para analisar, ele viu a pessoa mexer com a joia, mexer com fotografia, e logo foi expert, soltou a revelação dita de Deus, e não era de Deus, era da sua própria carne. E a pessoa foi lá: oh glória, oh aleluia e tal. Oh meu Deus, paramos de ser hipócritas nesse sentido. Aqui tinha a região umas profetinhas aí, eu digo assim, profetinhas, que iam na casa dos outros e ganhava dinheiro, né? Eu vou viver a vida de profetinha, e profetada daqui, profetada de lá. Aí que vim falar comigo que ia dar a profetada, porque ia morrer gente da família, porque eu ia morrer, porque eu estava fora do caminho do Senhor, pois não estava mais frequentando congregação, templo e tal. Eu disse: comigo, como é que pode? Pode enganar as pessoas que não leram a Bíblia, que nunca leram a Bíblia, que são neófitos iniciantes no Evangelho. A mim não engana, não engana mesmo. Quem tem o Espírito de Deus não é enganado, disse em todas as coisas. Aí alguns membros da minha família, outros conhecidos, foram atrás dela. E nunca leram Bíblia, possivelmente nem ela nunca leu Bíblia. E aí eles vão, porque o sujeito fala: em nome de Deus, Deus aqui está me revelando. Oh, aleluia, aquela coisa toda. Não está revelando coisa nenhuma. Está inventando para ganhar dinheiro. E um outro aí que queria viver das profetadas, da revelação. Não é viver do Evangelho pregando o amor, pregando as boas novas de Cristo. É querendo viver de vidente, de cartomante, de revelamentos e profetadas. Um absurdo, meus caros. Isso não é Evangelho. O interessante é que há as revelações e não há as curas. Revela tudo, mas não revela, por exemplo, que a pessoa está de fato com algum problema, né? Não aponta para a pessoa. Por exemplo, o sujeito chega até esses profetas com uma encefaleia, dor de cabeça. E aí o sujeito pega, tá lá 2, 3, 4 pessoas. Ele diz: aqui no nosso meio tem uma pessoa que está com algum problema. E me parece até que é na cabeça. Ora, será que não vai ter ali naquele ambiente ali alguém pelo menos com uma dor na cabeça? Até mesmo entre 3, 4 pessoas. E aí a pessoa vai levantar porque está sentindo aquela dor e vai correr e achar que é revelação para ela. Mas por que Deus não revela apontando? Por que nessa revelação não aponta: ó, Deus me revela aqui o nome da pessoa, aponta aqui e ela... E quando eles fazem isso, geralmente eles já sabem, conhecem da vida da pessoa. Então revela, mas não revela a cura. Aliás, não dá a cura, não acontece a cura. Revela, mas nem os seus vacilos, as suas burradas revela. É uma incongruência se você parar para pensar. O povo incauto, o povo ingênuo é enganado por isso aí. Agora, quem lê a Bíblia já está longe disso. Jesus não revelava: aqui o Pai está me revelando que tem um coxo, que tem um paralítico, que tem um cego, que tem um mudo, e que dentro de 3, 4 dias, se você fizer a campanha tal, vão ser curados. Jesus ia e curava. Ou eles vinham até Jesus e era curado. Não existe postergação, não existe lançar para terceiro,
sacrifício de tolo, não existe intermediário, não existe nada para a cura. Ele vinha até Jesus, era curado. Jesus ia até eles, era curado. E como que hoje em dia é tudo diferente? Não, porque faz a campanha tal que você vai ser curado. Ora, quando é para curar, cura e pronto. Aqui nenhum surdo, nenhum mudo fez campanha alguma para ser curado. Que coisa é essa, né? Ah, mas tem que ter santidade. Não, tem que ter fé. Porque é a partir da fé que vai vindo outras coisas. Meus caros, se você for parar para analisar realmente o quão nós somos enganados. Nós, como quero dizer, os que estiveram ou estão no sistema, ou aprenderam errado no sistema. Existem algumas raríssimas igrejas que pertencem ao sistema que têm essa mentalidade, que sabem que não é assim que funciona, que são equilibradas, que rechaçam o cessacionismo, dos milagres que cessaram, e também rechaçam os milagres fakes, falsos, que a cura, o milagre de Jesus é imediato, não precisa de campanha, não precisa disso, não precisa daquilo, precisa de arrependimento e fé para se arrepender, para se humilhar diante de Jesus, para ser persistente. É isso que precisa. Então todos glorificavam ao Senhor Deus de Israel. E aí você revela, o milagre não acontece, o povo fica murmurando. E cadê a revelação de Deus? Jesus fazia milagres para eles glorificar Deus de Israel, a Jeová. E esse milagre que acontece aí que não se glorifica nada, quando se glorifica, glorifica de uma maneira falsa. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Veja a preocupação de Jesus, porque além de curar, além de fazer sinais e maravilhas, Jesus ainda se preocupava com o aspecto social, com o aspecto corporal, diria, da própria necessidade dos que ali estavam com ele, Veja o milagre fisicamente, e sabe que nada adianta operar um milagre fisicamente se também não fazer ou exercer o papel social de ajudar os necessitados, aqueles que precisam de um pão, de água, de comer, de vestir. É claro que já é um bom passo, eles receberem a cura, assim como na Porta Formosa Pedro curou aquele paralítico em nome de Jesus, dizendo: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu te tenho eu te dou, levanta-te e anda. É um bom começo, porque ele pode se levantar e pode arranjar um emprego, pode se virar, pode fazer as tarefas cotidianas sozinho. No entanto, aqui no caso de Jesus, eles estavam próximo do deserto, não tinham o que comer, e a viagem era um pouco enorme ou demorada, longa. Era necessário eles serem saciados, eles comerem, eles beberem, para que não viesse desfalecer no caminho. E assim é o que Jesus faz simbolicamente na vida daquela que se achega a Cristo, que recebe a cura, o milagre, seja físico, seja espiritual, e para que esses que chegaram a ele não venham ou não voltem de mãos vazias, ele faz a obra por completo. Ele sacia inclusive a fome, para de fato a pessoa
se fortificar no Evangelho e não ter desculpa naquele dia se retroceder, porque Jesus não faz só o trivial, só o básico, mas também algo muito mais ou maior. E então Jesus se compadeceu dessa multidão, assim como Jesus se compadece de todo aquele e aquela que está no seu caminho. Ele não quer e não tem prazer no sofrimento de ninguém, nem de ímpio, nem dos seus servos. Há provações? Há, no entanto, não é a vontade do Senhor ver, por exemplo, um servo dele padecendo privações de pães, necessidades. Por isso que ele se preocupa, como se preocupou aqui nessa narrativa, com o estado deles, a necessidade de comer, para saciar a fome, porque o caminho é duro, o caminho era árduo, porque para atravessar para outro lugar é necessário estar bem saciado. E na tipologia ou no simbolismo desses versículos podemos inferir que Jesus se preocupa com a nossa situação precária, financeira, material. Ele não só se preocupa com a nossa vida espiritual, mas também com outras áreas da nossa vida. Até porque se não houver material, não tem o espiritual. Se não houver o físico, não tem o espiritual. E muitos acham que Jesus só quer saber do espiritual. Não é verdade. O que adianta você, por exemplo, falar, pregar para um mendigo, para ele aceitar Jesus? É certo, é correto. Pelo menos o seu nome está escrito no livro da vida. No entanto, o corretíssimo seria falar de Jesus e levar um pão, a água, uma sopa, para matar a fome. Porque o próprio Jesus disse: me viram pedindo comida, bebida, e não me deram. Me viram necessitado, mendigando, e não me deram nada. E os discípulos perguntaram: quando te vimos? Quando a um desses chegou até vós e não o recebestes ou não desse aquilo que poderia dar. É necessário, meus caros. Então não adianta você pregar. É claro que cada um pode ajudar com determinada quantia ou com alimentos, outro já não pode. Você pode fazer, por exemplo, ir atrás de alguém que possa ajudar aquela pessoa, porque não adianta falar, ela vai morrer. E será que Jesus queria isso? Que a pessoa aceitasse ele e morresse? Ele quer que a pessoa tenha uma vida boa também aqui na terra, não uma vida como a do mundo, obviamente, né? Mas que tenha uma vida digna. E muitos não param para pensar nesse sentido. Não, tem que fazer jejum, não, tem que viver assim, porque parece que o sofrimento, veja só, parece que o sofrimento, a pobreza, conduz alguém à salvação. Como se nós só fôssemos salvos por conta, nós só seremos salvos por conta de ser pobres e sofrermos. Se nós fôssemos ricos e não sofrêssemos, nós não vamos para o céu. Isso é uma falácia. Por quê? Quem não vai para o céu é aquele que não aceita Jesus Cristo. A doutrina dele que é o amor. E o amor está voltado também para exercer a caridade, para exercer a filantropia, ajudar o próximo.
com as necessidades físicas que ele precisa, com as necessidades materiais, necessidades essenciais de comida, de bebida, enfim. Bebida, quando eu falo água, né? Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Dificilmente você escuta algum pregador falando acerca disso, nessa passagem. Eu fico pregando, milagre, 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 mas só haverá o milagre se de fato houver fé e amor. Então Jesus, cheio de compaixão, não querendo ver aquela multidão voltando para casa faminta, indaga os seus discípulos para trazer algo para eles comer. E os seus discípulos dizem: de onde nos virão num deserto tantos pães para saciar tal multidão? É dificultoso. Realmente, no deserto não tem como haver pão. Pouco aqui é demonstrado a incredulidade dos discípulos, que entende tudo material, lógico, matemático, até diria, porque temos poucos pães, a multidão chega a um pouco mais de 4.000, não tem como saciar. De acordo com a matemática, não tem. E aí entra a matemática de Deus, e aí entra o multiplicar de Deus. E Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E eles disseram 7, e uns poucos peixes. 7. O que lembra 7? Simbolicamente, descanso, perfeição, o dia em que Deus descansou, o nome de Deus. 7. O pão representa Jesus. Jesus representa a palavra. 7 representa a perfeição. Então a palavra perfeita. E uns poucos peixes, almas. Eu já falei disso quando preguei acerca da multiplicação dos pães. É simbólico e até é ilógico para muitos, mas pode pregar nesse sentido também. Obviamente que isso aqui ocorreu literalmente, cabe destacar isso. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu aos seus discípulos à multidão. Deu a palavra de perfeição para salvar as almas. Saciou toda a multidão, não só materialmente, mas em todas as áreas, principalmente espiritualmente. Deu aos seus discípulos que deram à multidão, ou seja, houve passo a passo. Precisou aí de disciplina, de organização, que os evangelistas, pregadores, recebem os dons de Deus para fazer milagres e sinais e maravilhas, e entregam às multidões famintas e sedentas. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou, do que excedeu os limites necessários, precisos, que foi demasiado, 7 pedaços. Olha que maravilha! Pedaços de pães, de peixes. Houve exatamente a perfeição também no levantar dos peixes.
levantados pães. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E despediu a multidão, entrou no barco e dirigiu para outra cidade. Jesus, meus caros, quer fazer maravilhas em nossa vida, mas é necessário fé, é necessário amor, é necessário persistência, é necessário realmente santidade para que as maravilhas aconteçam em nossas vidas, em todas as áreas. Sabedoria. Se não temos, pedimos ao Senhor. Isso serve, inclusive, para outras áreas da nossa vida, se nós aplicarmos aqui a lição de Jesus para a multiplicação dos pães. O que ocorre? A multidão levava os necessitados, enfermos até Jesus. Jesus os cura. Quer dizer, Jesus honra a fé daqueles que acreditavam que Jesus era o curador e possivelmente Filho de Deus, e dá algo a mais, o plus, que é o saciar a fome. Eu não falei acerca que os milagres, que a palavra desperta a fé? Nesse sentido. E despertando a fé, os algo mais vão aparecendo. O esclarecimento do Evangelho, dos mistérios vão surgindo. E aquilo que é inimaginável, é impossível, acontece. A transformação, o milagre, a cura, a multiplicação de bênçãos. Porque Deus é Deus. Que Deus os abençoe. Faça você entender melhor essa passagem. Pode multiplicar tudo na sua vida. Os pães da vitória. Os manás do céu que realmente te alimentam. E para isso é necessário fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus até.